E aí galera, tudo bem com vocês? Em comemoração aí por a gente ter alcançado 80 mil inscritos no canal, né? Vamos aí para mais um top 6. Vai ser dessa vez o top 6 treinadores, tá? Os melhores treinadores que eu vi trabalhando no Cruzeiro. Vou trazer a minha lista aí de preferência nesse vídeo. Peço que você também deixe nos comentários quais são os seus preferidos, se você concorda, discorda, quem você viu ou não. Só lembrando, tá aí ressaltando para deixar bem claro, são treinadores que eu vi trabalhando no Cruzeiro. Eu nasci em 1989, então treinadores ali do início da década de 90 e para trás não tem como eu avaliar de fato, porque eu não vi eles trabalhando no Cruzeiro. Mas antes de mais nada, tenho que agradecer mais uma vez aí a cada um de vocês que tem ajudado a gente a fazer o canal 6x1 cada vez maior e cada vez melhor, porque não adianta o canal crescer e o conteúdo ser uma porcaria, né? Eu tento pelo menos manter um conteúdo interessante. Pela resposta de vocês, acho que tá dando certo. Muito obrigado pela força aí, vamos crescer cada vez mais. Tomara que esse ano ainda a gente ultrapasse aí os 100 mil inscritos, né? Seria uma marca muito legal pro canal. Mas sem muita enrolação, vamos logo pra lista. Na sexta posição entre os melhores treinadores, eu coloco um que é meio controverso, que é o Levir Coupe. Levir comandou o Cruzeiro em 257 jogos, com 140 vitórias, 68 empates e 49 derrotas. Teve 3 passagens pelo clube, né? Uma primeira em 1996, depois voltou em 98, ficou 98 e 99, e teve a última passagem em 2005. Com um aproveitamento aí de 63,3% dos pontos colocados em disputa enquanto ele era o treinador, o Levir Coupe conquistou 4 títulos pelo Cruzeiro. Na passagem de 96 ele ganhou o Campeonato Mineiro e ganhou também a Copa do Brasil, né? Aquela época Copa do Brasil, gol do Marcelo Ramos no final. E em 98 ele participou da conquista da Recopa Sul-Americana e também do Campeonato Mineiro em 98. Eu não vou com a cara do Levir, não gosto do trabalho dele, acho que ele é muito mais um personagem do que um treinador nos últimos anos, e já era assim desde a última passagem dele pelo Cruzeiro em 2005, que foi aquele time do Cruzeiro que tinha ali suas qualidades. O Fred na época estava comendo a bola, né? O Fred garotão ainda, molecote de tudo, mas naquela época o Cruzeiro perdeu inclusive a final do Campeonato Mineiro pro Ipatinga, o comandante era o Levir Coupe, e durante a temporada mesmo ele caiu. Mas achei que cabia o nome dele na lista por ser um nome histórico do clube, né? É o segundo treinador que mais treinou o Cruzeiro na história e merece o nosso respeito, né? Ainda que seja uma mala sem alça. E vale ressaltar que lá em 98 ele ganhou o apelido de Levice, né, na época, porque foi uma temporada que o Cruzeiro chegou muito perto dos títulos tanto de Copa do Brasil quanto de Brasileiro e de Mercosul, mas acabou ficando com o vice-campeonato nas finais. Em quinto lugar eu coloco o Cuca, que é outro treinador que eu não gosto, mas acho que teve uma passagem marcante pelo nosso clube. Ele trabalhou em 60 jogos no Cruzeiro, com 37 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Conquistou no período o Campeonato Mineiro em 2011 e foi vice do Brasileirão em 2010, né, já que o Sandro Meirahit não deixou a gente ser campeão. Ele tem o segundo melhor aproveitamento entre todos da lista, tá? 67,7%. E o Cuca botava o Cruzeiro para jogar de uma forma muito interessante, né? Tanto em 2010, quando a gente fez uma campanha muito boa de recuperação do Brasileiro e só não ficou com o título realmente porque o Sandro Meirahit não deixou, e em 2011, que era o Cruzeiro que foi conhecido, né, originalmente ali como o Barcelona das Américas e tudo mais. Acabou que a gente fez um jogo muito infeliz contra o Once Caldas lá na Arena do Jacaré e jogou toda a campanha por água abaixo. Pouco depois o Cuca teve um comportamento que eu classifico como extremamente inadequado, porque iniciou o Campeonato Brasileiro, ele pediu as contas, logo depois da gente ganhar o Campeonato Mineiro numa final muito legal contra o Atlético. Ele pediu para sair, na época o presidente era o PR, ela não deixou, segurou o Cuca. Ele deixou o time ao Deus dará, foda-se do jeito que foi, isso mesmo, e aí acabou sendo demitido poucas semanas depois. Mas eu não culpo ele por aquela campanha ruim que o Cruzeiro fez em 2011, acho que a diretoria teve muito mais culpa, o elenco não era grandes coisas e ainda perdeu várias peças ali naquele meio de temporada. E mesmo não tendo uma passagem de grandes títulos, né, eu acho que pelo futebol jogado o Cuca merece ser incluso na lista, até porque convenhamos, né, que nós não tivemos assim tantos treinadores muito bons durante a história, pelo menos eu não os classifico assim. Na quarta posição, Adilson Batista, né, que é um treinador que eu acho muito marcante na história do Cruzeiro, pela personalidade dele, por tudo que ele fazia, especialmente na lida diária com a imprensa. Comandou o clube em 170 jogos, com 97 vitórias, 34 empates e 39 derrotas, sendo sem dúvida nenhuma um dos treinadores que mais defendeu o Cruzeiro publicamente, né? Ele foi jogador do clube, depois voltou como treinador, travou algumas batalhas muito interessantes com a imprensa, que todo mundo sabe, né, que majoritariamente
é atleticana aqui no estado, especialmente personificada até pelos donos desses veículos, que são famílias que têm dinheiro e famílias tradicionalmente de atleticanos também. Mas além dos 63,7% de aproveitamento de pontos, o Adilson era um cara realmente muito combativo e era um cara que vestia de fato a camisa do Cruzeiro. Aquela voadora na placa, né, durante uma vitória contra o Santo André foi espetacular. Inclusive eu estava no estádio naquele dia, eu não tive nem ideia do que tinha acontecido, eu não vi essa voadora, só vi no outro dia mesmo, né, quando foi noticiado nos programas de esporte. Mas é um cara que eu, como cruzeirense, torço por ele, mesmo que esteja em outros clubes, né. Agora, por exemplo, ano passado ele estava no América, eu torci para ele fazer um trabalho melhor no América, infelizmente não conseguiu consolidar o time na primeira divisão, né? O América teve muito perto de, pela primeira vez na história, não cair para a Série B, porque todas as vezes que o América subiu da Série B para a Série A, logo no primeiro ano ele já foi rebaixado. Quase que o Adilson conseguiu segurar o time, ali na reta final o América teve alguns tropeços e o Adilson acabou sendo demitido. Mas acho que ele é sim um bom treinador, né? Pesa positivamente o fato dele ter ficado uma longa sequência de clássicos ali sem perder para o Atlético, com 2 goleadas em finais de Campeonato Mineiro, 2008 e 2009, e esses inclusive foram os 2 títulos que ele ganhou pelo clube, né? O Campeonato Mineiro 2008 e 2009, ele que teve uma passagem de 2 anos e meio aproximadamente, do início de 2008 até meados de 2010, quando ele acabou pedindo conta, teve uma desavença com a direção, mas o Adilson sempre vai ficar marcado por causa daquele vice-campeonato de Libertadores 2009, né, numa situação que o Cruzeiro era melhor time, era favorito, mas a gente não fez um jogo bom aquela noite lá no Mineirão. Todo mundo, praticamente todas aí as principais referências do time estiveram numa noite abaixo e a gente acabou ficando com o vice-campeonato. Em terceiro lugar da minha lista vai o nosso atual treinador Mano Menezes. Ele comandou o clube em 214 jogos até o momento, com 109 vitórias, 61 empates e 44 derrotas, que consiste num aproveitamento de 60,4% dos pontos em disputa, e o Mano Menezes já conquistou 4 títulos aqui pelo Cruzeiro: Copa do Brasil 2017 e 2018 e Campeonato Mineiro 2018 e 2019. Ele que passou recentemente aí de 1000 dias, né, como treinador do Cruzeiro, teve uma pequena passagem em 2015, aí no final do ano ele foi embora para a China, foi lá para o Shandong Luneng, não foi bem por lá, voltou em 2016 e daqui a alguns meses, né, em julho agora, se tudo der certo, ele completa aí 3 anos ininterruptos como treinador do Cruzeiro, que seria um marco realmente muito importante. Já ocupa a 4ª posição aí na lista dos treinadores que mais trabalharam pelo Cruzeiro. Ele teve alguns momentos ali que precisou fazer tratamento médico, né? E o Sidney Lobo ficou à frente como treinador interino, mas o técnico é o Mano, tá? Então, mesmo que ele não esteja no banco, conta também para a estatística como Mano Menezes sendo o treinador do time naquela ocasião, porque ele era o comandante, né? Se o time tivesse uma sequência de derrotas com o Sidney Lobo, quem que seria mandado embora? O início do Mano no Cruzeiro foi muito bom, né? Porque ele chegou em 2015 para salvar o time do rebaixamento e conseguiu fazer isso. Em 2016, quando ele voltou, o time já não jogou tão bem assim, teve uma oscilação, foi perdendo um pouco do prestígio com a torcida, mas em 2017, desde que a gente ganhou aí a Copa do Brasil, a coisa voltou a ficar boa. Teve um momento de grande instabilidade, inclusive, né, ali em 2017, quando a gente perdeu o Campeonato Mineiro e logo na mesma semana, 3 dias depois, fomos eliminados da Copa Sul-Americana. Muita gente pediu a cabeça do Mano. Por sorte, a diretoria, que na época era do Gilvan, teve a cabeça fria, manteve o Mano no comando e desde então as coisas estão fluindo bem. E sinceramente, no futebol brasileiro hoje, eu não acho que a gente tenha um treinador melhor que o Mano Menezes. Pode ser que a gente tenha um treinador de um estilo diferente, um pouco mais ofensivo, que tem ideias diferentes, mas melhor que ele realmente eu não acho que tem. Acho que tem alguns aí em nível parecido de qualidade de trabalho. O próprio Mano, o Sampaoli, o Tite, que está na seleção, eu acho que todos eles estão num nível bem parecido, são dos poucos bons treinadores que tem no futebol brasileiro. O contrato do Mano vai até o final desse ano e tomara que renove, né? Porque se renovar significa que ele está fazendo um bom trabalho e que a gente está conquistando mais títulos. Então a gente pode gostar ou não gostar da figura da pessoa, do estilo de jogo, mas vida longa a Mano Menezes, porque a gente sabe que treinador no Brasil, se ele tá ficando, é porque a gente tá ocupando taça. O segundo melhor treinador que eu vi pelo Cruzeiro é Marcelo Oliveira. Ele trabalhou por 169 jogos, com 106 vitórias, 32 empates e 31 derrotas, num espetacular aproveitamento de 69% dos pontos, tá? Inclusive é o treinador com melhor aproveitamento de pontos na história do Cruzeiro. Como treinador do Cruzeiro, Marcelo ganhou aí 2 campeonatos brasileiros, né? 2013 e 2014.
2014 e ganhou também o Campeonato Mineiro em 2014. Tem uma galera que critica muito, eu acho que o Marcelo inclusive é pouco valorizado por grande parte da torcida do Cruzeiro, que esquece de uma coisa, cara, a gente esteve aí a uma final, digamos assim, ou a um jogo, se preferirem, de conquistar o bi da Tríplice Coroa em 2014, né? Porque a gente ganhou o Mineiro, ganhou o Brasileiro e acabou chegando para a final da Copa do Brasil numa situação física muito desgastante, porque o Cruzeiro precisava garantir o título, né, naquele jogo contra o Goiás, que foi um jogo de muita chuva. O Cruzeiro acabou se desgastando demais e logo na quarta-feira, né, 3 dias depois, a gente já tinha o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil. E aí eu gosto sempre de lembrar uma coisa: o Atlético ganhou por 2-0, né, o jogo de ida da Copa do Brasil no Horto, com um gol irregular, tá? O Atlético abriu o placar no início do jogo, um gol do Luan, e foi um gol em impedimento, que muita gente convenientemente se esquece. Acho que até por isso os atleticanos têm tanto problema com o VAR, né? Porque o VAR veio para simplesmente diminuir um pouco o favorecimento que eles sempre tiveram historicamente aí por parte das arbitragens. Entendo que a demissão do Marcelo foi extremamente injusta em 2015, né? A gente tinha sido eliminado ali na semifinal do Campeonato Mineiro em mais um episódio com grande favorecimento de arbitragem para o Atlético. Foi até a ocasião lá que o Ed Carlos chutou a cara do Damião e o Weber Roberto Lopes não quis expulsar o jogador, que eu falei num vídeo recente. Mas a gente iniciou o Brasileiro ali com 3 tropeços, já quicaram, mandaram o Marcelo Oliveira embora. Eu acho que foi um absurdo, porque era um treinador bicampeão brasileiro, né? Merecia um pouco mais de crédito, mas o tempo passou, o Luxemburgo veio, foi uma lástima, depois chegou o Mano Menezes e conseguiu recolocar a coisa nos trilhos e estamos caminhando. E o Marcelo Oliveira é outro cara que, a exemplo do Adilson Batista, eu também torço muito por ele, para que consiga aí recolocar a carreira dele no melhor nível. Ele teve alguns trabalhos ruins aí nos últimos anos, mas torço para ele conseguir voltar a fazer um bom trabalho, porque é sim um bom treinador. E para fechar o top 6, o melhor treinador que eu vi comandando o Cruzeiro é justamente o Luxemburgo, que eu acabei de falar mal. O Pofechô comandou o Cruzeiro por 126 jogos, com 71 vitórias, 25 empates e 27 derrotas. Claro, isso considerando as duas passagens, tá? Aquela primeira passagem em 2002 a 2004, que foi muito boa, e a segunda passagem em 2015, que foi horrorosa. O aproveitamento de pontos do Luxemburgo pelo Cruzeiro é de 65,3%, o que torna a coisa ainda mais impressionante, porque a gente tem que considerar que em 2015, aquela desgraça de trabalho dele, a grande verdade é que o Luxemburgo já devia ter parado, já devia ter assumido outro cargo, porque ele foi o melhor treinador que eu vi, mas nos últimos anos, infelizmente, ele parece ter enchido o saco, não consegue mais acertar um trabalho. Mas quem viu o Luxemburgo, especialmente década de 90 e a década de 2000, né, até 2010 ali, o cara era realmente fodido, era um treinador muito acima da média. E um bom exemplo disso é que o cara treinou simplesmente o Real Madrid, né? O cara treinou os galácticos do Real Madrid, Beckham, Zidane, Ronaldo, Raul, Figo. Aí você tem um pouco da ideia do tamanho que esse cara teve e como ele era considerado um grande treinador. Pelo Cruzeiro ele ganhou 3 títulos, né? A famosíssima Tríplice Coroa, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão, todos em 2003. No ano de 2002 ele fez uma grande campanha de recuperação com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, a gente quase se classificou para o mata-mata, e em 2004 ele iniciou a campanha também do Cruzeiro campeão mineiro, mas após brigar lá com o Zezé Perrella, ele deixou o comando do clube. O PC Guzmão, que era auxiliar dele na época, foi efetivado como treinador e foi quem de fato comandou o Cruzeiro até a decisão. Então o PC Guzmão, que é campeão mineiro em 2004, o Luxemburgo não tem essa honraria. Nem gosto de focar no trabalho dele de 2015, porque para mim ele nem era mais treinador, o time do Cruzeiro era pior a cada rodada que ele estava à frente do clube. Acho que a gente tem que lembrar do Luxemburgo por aquele trabalho espetacular que ele fez, especialmente 2002, 2003, que o time era realmente incrível, talvez o melhor time que o futebol brasileiro viu aí nos anos 2000, e tenho muita gratidão pelo que ele fez pelo Cruzeiro, porque a gente era um clube que vivia uma certa dificuldade nesse aspecto, né? Era muito zoado, inclusive, porque o Cruzeiro não tinha a tal estrela amarela, nunca tinha ganho o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi o último dos grandes clubes brasileiros a conquistar o Campeonato Brasileiro de fato. E isso porque, na época, né, a Taça Brasil de 66 não era considerada ainda Campeonato Brasileiro. Essa oficialização veio anos depois. Mas gosto muito do Luxemburgo, é o melhor treinador que eu vi no futebol brasileiro e atualmente está virando pior também. Mas acho que ele merece muito respeito aí pela história que teve, especialmente aqui no nosso clube. Bom, galera, essa é a minha lista aí com os 6 preferidos. Deixa a sua nos comentários também, vamos trocar uma ideia sobre isso,
porque eu acho que o treinador, ele não é a pessoa mais influente. Eu acho que os jogadores sempre são os responsáveis pela vitória e pela derrota. Mas uma coisa é fato, é o treinador que monta o elenco, é o treinador que arma a equipe, ele tem também ali uma condição, é ele que dita, né, as diretrizes pela qual um time deve jogar, então é óbvio que ele tem a sua importância. Eu acho que eu já fiz o top 6 de todas as posições do campo, faltava de técnico, né? Inclusive, se você tiver uma sugestão aí sobre qual o top 6 que você gostaria de ver se a gente chegar aos 90 mil, e tomara que a gente chegue logo, também deixa aí nos comentários como sugestão, beleza? Não esquece também de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, muito obrigado pelos 80 mil inscritos que a gente bate aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!